Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é ciências, certo? E na nossa aula de hoje de ciências, nós vamos estudar sobre os órgãos dos sentidos. E entre os órgãos dos sentidos, vamos estudar alguns tópicos, tá? Vamos lá. Órgãos dos sentidos. E dentro dos órgãos dos sentidos, nós vamos estudar a visão e a luz, os materiais e a luz, a audição e o som, cuidados com a audição e sobre a surdez, certo? Vamos iniciar primeiro falando sobre os órgãos dos sentidos, tá? Além de manter em funcionamento nosso corpo, precisa perceber como é o ambiente para procurar alimento, abrigo e se defender dos perigos. Ele é capaz de fazer tudo isso por meio dos sentidos. Os órgãos dos sentidos você já conhece, né? Vamos recordar. O sentido é visão, audição, olfato, gustação e tato. A gustação é o paladar, tá, crianças? O órgão é os olhos, as orelhas, o nariz, a língua e a pele. Todos os estímulos que esses órgãos recebem do ambiente, como a luz, o som e o calor, são enviados ao cérebro, órgão que comanda todas as ações e as percepções do corpo humano. O olfato nos protege, por exemplo, indicando algum alimento estragado, né? O olfato, quando a gente vai comer alguma coisa que você sente um mau cheiro naquele alimento, você já está percebendo que o alimento está estragado. Ou quando você sente algum odor, você sabe que tem alguma coisa podre, né? Alguma coisa que o mau cheiro está incomodando, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a visão e a luz. A visão e a luz, né? É o sentido, preste atenção. Aproveite a imagem e a situação, né, em que a gente vê a luz. Por exemplo, se caso, né, ficar tudo escuro, né? Se tiver tudo escuro. Se tiver tudo escuro, claro que a sua visão não vai visualizar nada, né? Vai estar escuro, então vai ter uma escuridão. Então, o sentido da visão seria inútil, né? Se não houvesse a luz. Quer dizer, a luz ajuda a nossa visão a visualizar, a ver as coisas ao nosso redor. Somente na presença de luz é possível enxergar o ambiente, né? Nós podemos dizer luz do sol, né, de dia, e a luz fluorescente, né, a luz que nós acendemos da energia à noite. A luz ilumina um objeto, então os raios de luz são refletidos pelo objeto e captados pelo olho. Quando a luz reflete o objeto, né, esses raios que refletem esse objeto, ele é transmitido, né, para os nossos olhos, para que possamos enxergar as coisas. A luz entra no olho pela pupila, a pupila que está no centro da íris, né? E é uma abertura que permite a passagem de luz, certo? Para poder nós enxergarmos, né? Essa luz, ela entra no olho pela pupila, da pupila ele vai para o centro da íris do olho e
né? Essa abertura é que traz a passagem da luz para que possamos ver as coisas, enxergar as coisas ao nosso redor, certo? Agora vamos falar um pouco sobre os materiais e a luz. Os objetos podem ser classificados de acordo com o que ocorre quando a luz incide sobre eles. São 3 classificações, tá? Desses objetos, desses materiais. Os materiais transparentes, os materiais translúcidos e os materiais opacos. Os materiais transparentes são atravessados por quase toda a luz que chega até eles. O vidro e alguns plásticos são exemplos de materiais transparentes. Quer dizer, material transparente, né, ele deu exemplo aqui como vidro e plástico, que dá para você ver de um lado, aliás, para o outro, certo? Você visualiza. Os materiais translúcidos, eles deixam passar apenas uma parte da luz. O papel vegetal, por exemplo, é um material translúcido, assim como alguns vidros. Tem alguns vidros que são mais opacos, mais fechados, né? Mais escuros. Aí a gente não consegue ver o outro lado. Então aí são materiais translúcidos, que você não vê completamente, né? Você vê só uma parte da luz, você não vê completamente. E os materiais opacos não deixam a luz passar. O metal e a madeira são exemplos desse tipo de material. Por que são materiais opacos? Porque eles são escuros, né? Aquele deu exemplo do metal e da madeira, porque são materiais escuros, né? Totalmente fechados, não ultrapassa, né, a claridade da luz. Por isso que não dá para a gente visualizar com esses materiais, certo? Vamos agora para a audição e o som. Vamos agora falar da nossa audição. O som viaja pelo ar a partir do ponto em que ele é produzido, até a orelha. Ao atingir a orelha, o som movimenta, aliás, uma membrana interna e ela vibra. Essa membrana recebe o nome de tímpano, certo? Ele entra, né, na nossa orelha, ele produz esse som através do movimento dessa membrana interna. O som se propaga, isto é, se espalha no ambiente por meio de ondas. Essas ondas não são visíveis, mas se propagam pelo ar até chegar à orelha. As ondas sonoras entram na orelha e seguem por um canal até chegar ao tímpano, certo? É por isso que nós ouvimos os sons, né? As zoadas, os barulhos, através desse movimento. O tímpano então vibra, transmitindo essas vibrações para outras estruturas internas da orelha, que captam o som e levam ao cérebro. No cérebro, o som é identificado como um latido, uma voz, uma sirene, né? E etc. Então, é assim que nós conseguimos ouvir os sons, certo? E os cuidados com a audição. Quais os cuidados que nós devemos ter com a nossa audição? Um dos principais riscos para a audição são os sons altos, né? Há pessoas que ouvem som muito alto, principalmente quando você bota aquele fonezinho com volume alto. Aquilo ali é um perigo, faz muito mal à nossa audição, certo? Ficar em locais muito barulhentos pode danificar o tímpano e outras estruturas internas da orelha.
Pelo mesmo motivo, você não deve ouvir música em volume alto, seja usando caixas de som ou fones de ouvido. Essas situações podem causar perda da audição. Quer dizer, se você botar o volume muito alto, né, da caixa de som e ficar próximo à caixa de som, ou botar o volume muito alto no aparelho que você está ouvindo, né, e o fone no ouvido, você pode perder até a audição. Além disso, não se deve nunca introduzir objetos dentro da orelha. Essa ação pode causar perfuração do tímpano ou danificar outras partes da orelha. Na hora da higiene, limpe apenas a parte externa da orelha. A cera é uma proteção natural do canal auditivo. Há pessoas que pegam um cotonetezinho e colocam, né, na orelha lá dentro. Não pode. O cotonete, aquele algodãozinho do cotonete, você é para limpar só na parte externa, né? Propriamente fora, não lá dentro. Porque no nosso ouvido tem essa cera. Essa cera que tem no nosso ouvido é uma proteção para a nossa audição, né? E se você empurrar muito algum objeto ou até o cotonete mesmo no ouvido, você pode danificar o canal auditivo e ocasionar até a surdez. Que nós vamos falar agora sobre a surdez. A surdez. Algumas pessoas apresentam algum tipo de dano nas estruturas internas das orelhas. Nesses casos, elas podem não ouvir bem os sons, ou mesmo não ouvir som algum. São os deficientes auditivos. Por que são deficientes auditivos? Porque têm problemas de deficiência na audição. Os indivíduos que não escutam utilizam a língua de sinais e a leitura labial para se comunicar. Há casos em que um aparelho auditivo pode ajudar uma pessoa a ouvir melhor. Quer dizer, essas pessoas que têm problema de surdez, né, que têm problema na audição, eles identificam, né, a fala, as pessoas falando, através de leitura de língua de sinais, certo? A pessoa fala em língua de sinais, né? Ou então através da leitura labial, a pessoa falando, ele observando o que a pessoa está falando. Por isso que devemos ter muito cuidado. Devemos ter cuidado com o nosso, certo? Os nossos órgãos do sentido, né? Nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso nariz, certo? Porque nós precisamos desses órgãos, né, para a nossa vida. A visão nos ajuda a ver as coisas ao nosso redor. Nosso nariz, que é o olfato, né, ele nos ajuda a sentir o cheiro das coisas. Nossa boca, né, que é a língua, que é o paladar, nos ajuda a sentir o gosto dos alimentos, das coisas. Nosso ouvido, né, nos ajuda o quê? Nos ajuda a ouvir as coisas e as pessoas falando, né? A música que a gente gosta. E a nossa pele, o nosso tato é muito importante também, que é através do nosso tato que nós sentimos, né, alguma coisa. Por exemplo, se você estiver perto de alguma coisa quente, né, alguma coisa gelada, você sente, certo? Devemos ter muito cuidado com nossos órgãos dos sentidos. Espero que vocês tenham aprendido e entendido a nossa aula de ciências de hoje. Continuem estudando, façam as atividades que eu vou enviar para vocês, certo? Resolva as atividades direitinho e até a próxima aula. Continuem estudando, fiquem bem, se cuidem.
Beijos.